Boa tarde, alunos. Tudo bem? Hoje, na nossa aula de Geografia, nós iremos estudar o item Qualidade de Vida e Desigualdades Sociais, lá na unidade 2 e o capítulo 2. Vamos começar pela qualidade de vida. Qualidade de vida é um modo utilizado para medir as condições de vida de um ser humano, ou é um conjunto de condições que contribuem para o bem físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. Veja bem, vamos ver o que eu coloquei aqui. Apesar de ser um conceito difícil de explicar, a maioria das pessoas percebe intuitivamente o que é qualidade de vida. O conceito de qualidade de vida é muito abrangente, compreende não só a saúde física como o estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais em casa, na escola e no trabalho, e até mesmo a sua relação com o meio ambiente. E as desigualdades sociais? As desigualdades sociais é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas de uma mesma sociedade. A desigualdade social, chamada também de desigualdade, vamos dizer, econômica, não é? É um problema social presente em todos os países do mundo, não é? Como eu coloquei essa imagem aí, não é? Começa daí as desigualdades, né? Então, veja bem, ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como também na educação e saúde. E aqui no Brasil, né, a desigualdade social é uma das maiores do mundo. Inúmeras causas aumentam a distância entre ricos e pobres. A principal é a má distribuição de renda, né? E como consequência disso, né, a mais grave são que a pobreza, a miséria e a favelização. Né? Nós sabemos que existe isso aqui no Brasil e muito. Mesmo que o país, nos últimos anos, tenha apresentado uma diminuição da pobreza, o nível de desigualdade social no Brasil ainda é notório. Tá vendo? Veja bem como eu coloquei aí nas imagens. Dá para perceber justamente por isso, pela desigualdade da pobreza, onde as pessoas precisam, né? E outros nem precisam nem tanto e tem tanto. E a saúde e a expectativa de vida. Atualmente, os brasileiros vivem por mais tempo do que há algumas décadas. A melhora generalizada nas condições de saúde e o desenvolvimento da medicina estão entre os fatores que atuam em conjunto para avaliar a medida ou a média de expectativa de vida dos brasileiros, de 1940 a 2018. Explicando um pouquinho aí com relação à expectativa de vida, né? A gente percebe, principalmente nas gerações a partir da década de 90, que essas gerações saúde que diminuíram expressivamente com o uso do cigarro. As pessoas passaram a se dedicar aos exercícios físicos, a alimentação mais regrada, o sono, né, que repõe as energias mais, né? Todos esses fatores combinados a partir da década de 50 foram responsáveis pela queda da mortalidade. Quando a mortalidade cai, a longevidade aumenta, né? E a educação, né? Vamos falar de educação. A educação é uma prática social que visa ao desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e competências. A educação não se restringe só à escola. Nossa primeira fonte de educação é a família. A educação é o melhor caminho para o desenvolvimento de um país e para a reparação das desigualdades sociais. Né? Falando um pouco de educação, como foi dito aí, a primeira fonte da educação é a família, isso é verdade.
ela nos apresenta a uma língua comum a todos os que convivem na sociedade em que nascemos. Nossa família nos introduz a valores maiores, né? Ou seja, valores morais, de forma que consigamos construir juízes de valores entre o que é bom e o que é mal. Né? No caso aí, nós sabemos que os valores é a principal fonte na educação, depois da família. Né? E a educação brasileira, apesar de vir melhorando, a taxa de analfabetismo ainda é considerada alta, comparada aos outros países. O nosso apresenta um alto índice de analfabetismo, né? Ou seja, muitos brasileiros, né, com mais de 15 anos não sabem ler nem escrever. Além, né, disso, né, no caso nós sabemos que além disso, há muitos estudantes fora da idade escolar. Né? É uma questão de cidadania lutar por uma educação melhor, pois é ela que poderá melhorar os níveis, né, as condições de vida, ou seja, de uma parcela da população mais pobre. E isso a gente vai ver futuramente. Nós sabemos também que, como foi falado aí, a educação vem de casa, é a família. A família é uma fonte da educação primária, né? Primeiro a família repassa uma educação, depois a escola continua com a outra parte. Muitos começam pela observação e pela leitura. E isso é importante para uma boa educação. Nenhuma criança deve crescer sem saber ler. Bem, meus amores, por hoje é só. Vocês irão fazer as atividades propostas, tem as páginas aí e as questões. Um beijo em todos, uma boa tarde e fiquem com Deus. Um beijo de tia Lana.